Bem, voltamos com o argumento e agora nesse ambiente especial, por ocasião do Fórum do Tribunal de Contas do Estado, nós temos a honra de poder conversar com o senador Cristóvão Buarque. Cristóvão foi reitor da UNB, foi governador do Distrito Federal e senador da República. Uma vida política de mais de 25 anos, uma experiência muito vasta para poder trazer informações para nós. Senador, é um prazer tê-lo aqui. O prazer é meu estar aqui, primeiro por estar em Belém, que é uma cidade que eu gosto muito, e o estado também. Segundo, pela televisão, pelo programa com o nome de Argumento, e por saber que vocês são um dos programas mais antigos da televisão brasileira constante. Então é um grande prazer estar aqui com vocês. Senador, o senhor idealizou o Bolsa Escola, que originou o Bolsa Família. Foi bandeira eleitoral de várias eleições, e agora vai ganhar até 13º salário. Foi o que o senhor idealizou? Não, não está igual. Eu preciso dizer, é uma boa oportunidade, eu nunca falei por aí. Bolsa Escola tem uma filosofia que em economia eu tenho chamado de keynesianismo social e produtivo. Keynesianismo é aquela ideia de um grande economista inglês de que quando tem desemprego, você contrata uma pessoa para fazer nada. Mas com o dinheiro ele vai comprar coisa, e ao comprar coisa ele gera dinâmica. E eu desenvolvi a ideia da gente contratar uma pessoa pobre, desempregada, para fazer o que ela precisa. Com essa renda ela sai da pobreza momentânea e com o produto que ela faz, uma casa ou outra coisa, ela vai sair da pobreza. Então eu digo, eu pago para a mãe não deixar o filho faltar. O que vai tirar da pobreza é a escola. O que tira da fome é a renda. Então a Bolsa Escola, ela dava comida pelo dinheiro e ao mesmo tempo dava emancipação pela educação. Como está hoje, ficou só a renda. O programa Bolsa Escola, quando se transforma... Mas tem uma exigência de que os filhos estudem. Mas não é levado a sério por 3 coisas. Um nome. Veja bem, uma coisa é a mãe receber um dinheiro que se chama escola. Ela diz, eu recebo porque meu filho vai para a escola. O outro se chama família. Ela diz, eu recebo porque minha família é pobre. Segundo, antes era administrado pelo Ministério da Educação. Quando eu criei, governadora, a Secretaria de Educação. E terceiro, era só para mães cujos filhos estavam em idade escolar e frequentavam. O Bolsa Família não. O Bolsa Família é para todos que precisam. Do ponto de vista assistencial, Bolsa Família é melhor. Ampliou. Velhos recebem, mães sem filhos, se forem pobres, deficientes físicos, ou seja, socialmente é melhor. Como emancipação para erradicar a pobreza no Brasil, eu acho que foi um retrocesso. Agora, ao mesmo tempo, a Bolsa Família, quando o Lula fez, tinha 4 milhões, ele colocou 12 milhões. Então, foi muito mais ampla no número de pessoas e muito mais, 12 milhões de famílias. Muito mais ampla no número de pessoas, famílias, e em quem recebe. Mas perdeu a característica educacional, mesmo que na lei esteja escrito. E um instrumento eleitoral? Não, não vou dizer. Até porque tudo que é bom para o povo traz voto, e isso é bom. Então a gente não pode criticar uma coisa porque é boa eleitoralmente. A gente critica se for só por eleição. Aí é o que chama-se eleitoralismo. A Bolsa Família não é eleitoreira. Dá voto, mas não é eleitoreiro. O Lula não ganhou eleição por causa da Bolsa Família. Eu acho que ele ganharia de qualquer jeito. Com a experiência de ministro da Educação, como é que o senhor está vendo esse contingenciamento, essa escolha exatamente em torno da educação? Primeiro, eu acho que quando não tem dinheiro, a gente não pode gastar. Eu sou contra a velha ideia de dizer, a gente imprime dinheiro, a gente gasta mais do que tem, a gente endivida o país. Não, não funciona. Agora, tem que ter prioridades. E eu creio que um país sério, a educação é prioritário. Então, quando falta dinheiro, tem que contingenciar, mas não no que for essencial. Eu creio que há outros setores que podem ser contingenciados. Tem mordomias, tem privilégios, tem obras que podem esperar mais tempo do que a educação. Eu sou contra contingenciamento em educação. E cheguei a apresentar um projeto no Senado que proíbe contingenciamento na área de educação, ciência e tecnologia. Blindava. Então, precisa contingenciar? Tem que contingenciar, mas não em coisas fundamentais como educação, ciência e tecnologia.
Principalmente a pesquisa fica totalmente paralisada se realmente se concretizar. Até porque as pessoas esquecem o seguinte, tem uma coisa que é pior do que não ter dinheiro para a ciência. É você ter dinheiro e de repente ficar sem dinheiro. Isso é pior do que nem começar, é verdade. É pior. A descontinuidade em ciência e tecnologia é pior do que a escassez. Um cientista sobrevive com pouco dinheiro. Agora, a sua pesquisa não sobrevive se de repente cai. Aí depois volta. Quando volta, não recupera mais. É uma perda violenta. Continuidade é fundamental em ciência. A ministra Damares tem criticado bastante o ProUni. O senhor tem alguma informação a respeito disso? Eu acho que o ProUni foi uma das grandes coisas que foram feitas no governo Lula. Agora, o que eu acho que foi errado foi priorizar a universidade no lugar da educação de base. Então, o que é que se fez nos últimos, vamos dizer, 20 anos? Nós passamos de 3 milhões de universitários para 8 milhões e meio. Todo mundo diz que maravilha, esse país tem universitário demais, isso é bom. E não é ruim. Mas nós não aumentamos o número dos que terminam o ensino médio com qualidade. Então, a gente tem o mesmo número dos que terminam o ensino médio e crescemos o número na universidade. Resultado, entra gente que não tem condições. As escolas de engenharia, por exemplo... Sem base. Não tem base. Metade dos alunos de engenharia abandonam o curso antes de concluir, porque não consegue acompanhar cálculo 1 na matemática. Então, o ProUni terminou sendo uma coisa boa porque aumentou o número de alunos, mas não teve o impacto que a gente queria na ciência, na tecnologia, no conhecimento dos meninos. Então, terminou tendo um efeito menor do que se imaginava. Agora, senador, esse foco só no ensino superior provocou uma certa evasão no ensino médio ou algum problema de curricular ou coisa parecida. Em todo o Brasil estão sobrando vagas no ensino médio, Claro. Principalmente nas escolas públicas. E por que isso? Porque o ensino fundamental é ruim, aí o ensino médio fica ruim. Então, o fundamental não está gerando o suficiente para colocar nos... Não está. Os meninos chegam no ensino médio sem saber somar direito, nem dividir, nem multiplicar, nem ler. No final do ensino fundamental, todo adolescente devia ser capaz de ler um bom livro de literatura, devia ser capaz de resolver equações de primeiro grau, pelo menos, e até de segundo grau. Nós ignoramos, desprezamos a educação de base. E um tema que eu estive em Belém para falar foi exatamente por que o Brasil, a educação não é boa. Falta qualidade. Por quê? Falta duas coisas. Foi bom você lembrar. Falta qualidade e equidade. Além de que a média não tem qualidade no Brasil, nós somos um país muito pobre em educação, é muito desigual entre os ricos e os pobres. Entre São Paulo e Pernambuco. Então, a educação provoca desigualdade social. Quando existe desigualdade na educação, essa desigualdade vai para a renda e vai para o social. Eu costumo dizer que o berço da desigualdade é a desigualdade na escola. O Brasil ainda tem a ilusão que se botar um helicóptero cheio de dinheiro, soltando dinheiro, a gente distribui renda. Não distribui. O dinheiro, quando cair, vira lama na primeira chuva. Só se distribui renda distribuindo o primeiro conhecimento. Antes de colocar dinheiro no banco, é preciso colocar crianças na banca de escola. O bolso vem depois do cérebro. A distribuição de renda só é feita para valer depois de distribuir conhecimento. Ou seja, escolas boas para todos. A coisa mais indigna para mim da desigualdade brasileira não é que a renda é desigual, é que tem gente com boa escola e gente com escola ruim. Nem devia existir a ideia de escola ruim. Escola é escola. Eu nunca ouvi dizer, aquele hospital tem oxigênio ruim, aquele hospital tem oxigênio bom. Você já ouviu isso? Não. Oxigênio é oxigênio. Você pode até dizer, aquele hospital está sem oxigênio hoje. Mas nós nos acostumamos a dizer que tem escola boa e escola ruim. Escola ruim não é escola. Escola ou é boa ou não é escola. O Enem tenta globalizar, fazer uma uniformização do ensino.
que nós sabemos que na prática não é real. Em regiões como a Amazônia, como o Nordeste, não se pode exigir o mesmo grau de qualidade do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O número de mestres, de doutores é infinitamente menor. Não é uma ilusão tentar essa globalização? Não, porque a gente tem que saber a realidade. Então, se não é igual, tem que saber que não é igual. Agora, vamos corrigir. Hoje é impossível dizer, no próximo ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, as escolas nas cidades ricas e as escolas nas cidades pobres do Brasil, as escolas serão iguais. Mas pode dizer que daqui a 30 anos serão iguais. Eu até uso uma expressão, digo, é possível decepilizar a educação, do CEP, CEP de endereço. Sim. Não tem porquê uma criança ter o seu futuro determinado por causa do bairro onde mora. E nem por causa da renda. É preciso decepilizar e decefilizar, CPF. Uma criança não pode ter seu futuro definido pelo CPF do pai ou pelo CEP da casa. Um plano de 20 anos, 30, daria para que as escolas do Brasil inteiro fossem todas iguais, independente da renda dos pais e independente do endereço. Porque muitos países já fizeram isso. Todos os países que deram certo fizeram uma coisa antes. Toda criança vai ter direito a uma boa escola. Não queremos nem saber o pai, a mãe e o endereço. Já fizeram. Nós estamos os últimos a fazer isso. Dos grandes, dos países de renda média, dos muito pobres, não dá. É possível a educação no Pará ser igual à educação de São Paulo, que não é boa também. A educação em São Paulo não está boa, não, quando eu comparo com a Finlândia, com a Coreia do Sul. Esses países já foram ruins. Um dia desse eu li uma entrevista do Raí, o jogador nosso, né? Os mais novos talvez não se lembrem. É. E a menina perguntava, o que é que mais o impressionou quando você jogou na França? Esse mesmo time do Neymar, não é isso? Isso. E eu fiquei surpreso. Ele disse, o que mais me impressionou é que eu levei uma empregada do Brasil e a filha dela estudava na mesma escola que a minha filha. Primeiro eu fiquei surpreso que o Raí tinha tido essa sensibilidade. Aí eu liguei para ele, saber se era verdade. Ele confirmou. Mas um francês não teria essa surpresa, porque é natural. Esse é o certo. Mas por que o Brasil não faz isso? Diversas razões. Uma delas está na Constituição. A Constituição diz que educação é um direito. A Constituição não diz a educação é o motor do progresso do país. É tido como um direito da pessoa. Não. Educação é mais do que um direito da pessoa. O senhor chegou a propor até mudar a frase da bandeira do país? Veja ordem ao progresso, educação para o progresso. Eu propus 2 coisas para provocar. Uma era botar educação é progresso. E a outra é não escrever nada enquanto estiver analfabeto no Brasil. Porque é imoral que esse ano a gente faz 130 anos da bandeira, ela é a bandeira da República, e a gente ainda tem 10 milhões que não sabem ler a bandeira. Ou seja, um analfabeto, ele não conhece a bandeira do Brasil, porque se você misturar letras, ele pensa que ainda é a bandeira. Se você escrever em inglês, francês, ele ainda pensa que é a bandeira. É indigno isso. É verdade. 130 anos. Agora, senador, ainda em qualidade, o Brasil é um dos países do mundo que tem o maior número de universitários noturnos. E o pior, eles trabalham durante o dia para estudar à noite. Isso também não é uma incoerência? Que qualidade eles poderão ter neste aprendizado? Não vão ter aprendizado. Agora, a gente tem que prestar atenção no seguinte, o que é que eles vão estudar? Tem 2 maneiras de você ver a universidade. Uma, a universidade é uma escada social para quem entra nela. O Brasil vê assim. Eu prefiro ver a universidade não como escada, mas como alavanca para o progresso do país. Se você acha que a universidade é uma escada, então os alunos vão ter que se virar. Porque é uma escada. Então, para eles vão ter que se virar. Agora, se você acha que a universidade é uma alavanca para o progresso, aí a gente tem que dar todo o apoio. Vamos pegar um exemplo. Se um menino entra numa faculdade de medicina para ficar rico, cobrando caro para curar careca, por exemplo, ou para consertar a cara de velho, eu acho que não tem por que a gente pagar, o povo pagar, para ele ficar rico. Não, ele trabalhe, estude. Agora, o Brasil precisa de médicos.
Então, se ele vai estudar medicina, porque o país precisa, aí a gente tem que pagar para ele estudar, tem que ser grátis e ele não tem que trabalhar durante o estudo. O país tem que escolher o que é que nós precisamos de profissionais de nível superior. Esse a gente tem que tratar com o maior carinho, dando tudo o que eles precisam. Agora, aqueles que querem estudar apenas para promoção pessoal, aí a gente tem que respeitar, dar todo o apoio, bater palma, mas é companheiro, camarada, amigo, você quer ficar rico com a faculdade. Então, você cuide dela. Senador, depois de 25 anos como reitor, como governador, como ministro, senador, o senhor está experimentando aí os primeiros 5 meses sem mandato político, né? Sem poder participar dos debates. Isso deve dar uma certa agonia, né? Como é que o senhor está passando esse período? E qual é a sua opinião diante dessas polêmicas no Ministério da Educação, por exemplo? Primeiro eu quero dizer que eu nunca fui só político. Eu sempre fui um escritor. Sempre fui um professor de aula todo o tempo, salvo quando fiz 70 anos, e aí a UNB disse que eu tinha que me aposentar. Expulsória. Então eu sempre pratiquei outras coisas. Outra coisa, nunca usei privilégio do Senado. Nunca. Eu não usava carro, eu não usava verba indenizatória, até mesmo salário, depois que eu me aposentei na UNB, eu abri mão. Então eu não senti falta material do Senado. Eu me senti como um passarinho que saiu da gaiola. Mas um passarinho que de vez em quando passa na frente da gaiola e tem saudade, porque podia estar lá dentro melhorando aquela gaiola. Então, de vez em quando dá isso. Na educação, por exemplo, eu acho lamentável que o governo Bolsonaro já teve 2 ministros e os 2 preocupados com marxismo cultural, que eu nem sei o que é. Olha que eu estudei muito tudo isso. Preocupado com o conteúdo. Eu estou preocupado é que tenha escola, que não tem ainda no Brasil. Das 200 mil escolas do Brasil, eu acho que a gente não pode dizer que 20 mil é escola para valer. 10%. Isso é que eu estaria preocupado. Eu não vejo preocupado. Acho que eles estão usando o Ministério para fazer debate, discussões ideológicas, conceituais. E o fim do ensino da filosofia? Primeiro, não existe nada mais importante que filosofia, porque é a mãe que justifica a engenharia, que justifica tudo. Agora, eu creio que o ensino da filosofia por aí ficou ruim. Em vez de você passar no menino o gosto pelo debate filosófico, começou a querer que o menino aprendesse o nome dos filósofos gregos. Terminou assustando. A gente tem que ter mais filosofia nas escolas. Isso não quer dizer mais aulas de filosofia. Às vezes um bom debate é filosofia. Tem tantos temas. Corrupção. Por que não debate corrupção do ponto de vista filosófico? Por que tem corrupção? Não apenas porque tem bandido na política. Tem algo mais no espírito brasileiro. Então, Senador, um ping-pong. Tem que ter filosofia. Um ping-pong. Supremo. Supremo foi politizado e virou um lugar de popstar. Isso eu não acho bom. Moro. Moro. Sérgio O Moro Moro deu um grande papel ao Brasil, mas quando ele virou ministro, ele tirou muita credibilidade do que ele fez. A direita brasileira. A direita brasileira, ela merece a esquerda brasileira. As duas são ruins. Uma é ruim querendo conservar o que não deve, a outra é ruim sem propor coisas boas, novas, modernas, livres do passado. Foi o PT o responsável pela eleição de Bolsonaro? PT e todos nós, que eu chamo democratas progressistas. Desde o Itamar até a Dilma. São 26 anos. É um quarto de século. É um quarto da história da República. O que é que a gente deixou? Não deixou nada, não. Deixou algumas coisas. Deixou a estabilidade monetária. Deixou Bolsa Família, que tirou o Brasil do mapa da fome. Mas a gente deixou corrupção. A gente deixou uma política dividida. A gente não melhorou a consciência do povo. Nós todos fabricamos Bolsonaro. Nós todos, eu digo, os democratas progressistas, de Itamar a Dilma, passando por FHC, Lula, Temer, todos nós. Brasil futuro. Se fizermos o dever de casa na educação, a educação faz o Brasil. Eu vi uma vez da senadora Heloísa Helena uma frase que eu nunca esqueço. Ela disse, se o Brasil adotasse todas as suas crianças, essas crianças adotariam o Brasil. Esse é o futuro do Brasil, adotar as crianças brasileiras de hoje.
Senador, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela oportunidade essa da oportunidade. entrevista. Até porque quando a gente é ex, a gente deixa de existir. Quando tem, não deixa nunca. Muito obrigado. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Tchau.